Olá amigos da TVN, está começando mais um programa Nossa Gente. Convidei para participar do programa hoje o Luiz Sé, que é cartunista, desenhista, publicitário. O que mais, Luiz? Um pouco de escritor, um pouco de jornalista. Então a gente, na área da publicidade, né, o pessoal mais antigo realmente tinha que bater os canteiros e marcar gol de cabeça, como se diz, né? Fazia um pouco de tudo. Fazia um pouquinho de tudo. E assim, com a passagem do tempo, a gente foi aprendendo realmente a trabalhar, principalmente dentro da área da propaganda, em todos os setores. Você é muito conhecido, um personagem já da cidade, até por ter sido o criador do Vovô Chopin, né? Sim. Um personagem que tem uma identidade com a festa, com Com o Oktober, certeza. né? Mas para quem eventualmente não te conhece, então, qual a origem do Luiz Sé, onde nasceu, como é que chegou em Blumenau? Eu sou natural do Rio do Sul. Lá no Alto Vale. No Alto Vale, me formei o curso normal que formava professores primário, e quando me formei pela vocação ao desenho, fui convidado a participar, a vir para Blumenau, participar do grupo de uma agência de propaganda chamada Magna, que foi a primeira agência de Blumenau. E vim para cá em 1974, já trabalhar como desenhista na agência, e fui me envolvendo, né, tanto na parte cultural e artística, e acabei ficando por aqui. Como é que surgiu essa vocação pelo desenho, essa arte? A vocação é uma coisa que nasce com a pessoa, né? Assim como tem aquele que toca violão, tem outro que pinta, né? O meu foi a vocação para o desenho, né? E desde criança, quem tem essa vocação desenha na escola. Tu pegar o caderno, por exemplo, as últimas páginas de um caderno e ver que tem caricatura de professor, desenho e tal, esse ali é o futuro desenhista. Porque para a gente se tornar realmente um bom profissional naquilo que se pretende, tanto na área da escultura, da música, do desenho, ele tem que realmente ter amor àquela arte e tem que se dedicar todo dia. Então o desenhista, ele desenha todo dia, e assim fui me aprimorando cada vez mais até me tornar profissional. Ô Luiz, mas me chamou a atenção porque passou uma capivara aqui atrás, né? Interessante como elas vivem nesse ambiente aqui, né? Exatamente, principalmente com o clima de Oktoberfest. Ah, ajuda? Ajuda, claro. Pois é, mas tu falavas lá sobre a origem, né? O princípio da tua função aí de desenhista. Sim. Teve a influência de alguma professora? Em casa, da família, foi uma coisa tua que foi surgindo aos poucos? Na verdade foi naturalmente, né, aflorando dentro da minha característica de ser a tendência ao desenho. Mas eu tive no meu colégio, Henrique Fontes de Rio do Sul, uma professora chamada Marina, que me ajudou, porque ela trabalhava na primeira faculdade de Rio do Sul, e lá tinha o Romeu Lourenção, que era dono da agência de Blumenau e que também lecionava em Rio do Sul. E ela conheceu o Romeu Lourenção e ele disse: olha, preciso de um desenhista em Blumenau para a minha agência. E é onde que ela disse: olha, isso um cara, o professor Romeu Lourenção precisa de alguém em Blumenau. E era o meu último ano no curso normal, curso que formava professor primário. Eu fui lá, eu conversei com ele, fiz uns desenhos na lousa e ele gostou e disse: ó, pode passar lá que nós vamos trabalhar junto. Aí eu me formei aquele ano, no dia 24 de janeiro de 1974, eu estava aqui pertinho, na rua Itajaí, número 2, batendo na porta dele com a minha malinha na mão ali para virar um profissional do desenho. Pois é, e tem alguma técnica? Ou isso é de cada um? A criatividade, né? A forma do desenho? Não, isso tem um pouco de técnica, né? Mas isso vem muito da intuição e da vocação de cada um. Né? A questão, por exemplo, da pessoa que observa muito, porque eu sempre digo assim, ó, desenhar é que nem escrever em chinês. Cada figura tem uma representação. Se eu não pegar, por exemplo, uma chaleira, um bule, um sapato e desenhar ele até aprender a decorar, eu não vou saber fazer. Né? Então precisa assim, muita dedicação, desenhar todo dia
para não esquecer e aprender cada vez mais. E aí a tua chegada em Blumenau já na condição de contratado, né? Contratada, já era já veio empregado? Sim, exatamente. E que idade tu tinhas? Eu nasci em 1950, eu estava ali com 24, 25 anos. Já faz um tempinho? Já faz um tempinho. Hoje eu já sou mais blumenauense do que rio-sulense, né? Quanto tempo estás aqui? Eu estou aqui agora há 42, 43 anos. E sempre nessa luta, nesse caminho, nessa linha? Sempre trabalhando com publicidade, como desenhista. E eu sou das antigas, da época que para fazer um comercial de televisão, a gente tinha que fazer a criação do comercial, fazer a redação do texto do comercial, aí teria que produzir o comercial, dirigir o comercial, porque na década de 70, por exemplo, não tinha produtora, aqui em Blumenau não tinha produtora de vídeo, de comerciais. Então a gente tinha, aqui na TV Coligadas, na época, tinha um espaço ocioso na parte da tarde, em que eles emprestavam para as agências, para ali dentro do estúdio, com equipamento da própria TV, tu gravar um comercial. E ali eu consegui ganhar 3 prêmios profissionais do ano da Rede Globo, fazendo comerciais aqui dentro do estúdio da TV Coligadas. Você lembra qual era a empresa ou o trabalho que você fez? Lembra, o comercial, um dos comerciais foi uma publicidade para Utilar, que se eu não me engano acho que nem existe mais, e era uma promoção de TV sempre Toshiba, em que eu criei um boneco, já naquela época inventando boneco, e o boneco ele debruçado, tipo Vila Sésamo, assim, ele debruçado na TV fazendo o comercial da promoção. Aí entrava o moço que era auxiliar lá de estúdio, pegava a TV e levava, aí o boneco dizia, ó, tá vendo, ó, venha rápido porque já levaram mais uma. Isso aí, na época, pela inovação do boneco, contracenando e tal, participamos aqui em Santa Catarina do Prêmio Profissionais do Ano e fomos premiados como produção e criação do comercial no Rede Globo Santa Catarina. Com o advento da informática, né, essas novas tecnologias, facilitou a vida do cartunista, do desenhista, ou ainda a criatividade e o trabalho artesanal aquele para ti faz diferença? Eu sempre digo assim que hoje a facilidade, porque na época para te fazer, por exemplo, uma arte qualquer, tu tinhas que decalcar a letrinha com a mão. Hoje tu tens ali milhares de tipos de fontes diferentes, né? Então facilitou muito. E com essa facilidade desvalorizou o trabalho artístico. Os nossos layouts na época eram feitos à mão, né? Eu me lembro, o Telomar Florencio, nosso amigo lá da agência, que hoje é artista plástico, ele trabalhava com a gente na Escriba Propaganda e ali a gente era layoutman, ou seja, pegava o cartão, pintava um fundo, desenhava a letra à mão, então a gente levava para o cliente, levava obras de arte. Hoje não, hoje, por exemplo, tu chega lá, tu entra no YouTube, tu entra lá não sei aonde, tem as coisas prontas, a gente vê assim, muitos outdoor, por exemplo, que tem uma imagem e uma frase, que uma coisa não combina com a outra. Pois é, a importância sempre, independente do auxílio da tecnologia ou usando dos materiais disponíveis na época, vale sempre a criatividade. Não, a criatividade em primeiro lugar. A gente vê, inclusive, né, muitos comerciais hoje de uma fraqueza muito grande na área criativa. Porque é muito fácil, entra no Google, copia uma ideia, joga ali, aí o cliente quer pagar pouco, né? O cliente não quer pagar, daí não existe aquela coisa como a gente fazia antigamente, que a criação era realmente uma coisa saída da cabeça das pessoas, exclusiva para aquele cliente. Ô Luiz, vocês usavam o que? Falasse no cartão. O cartão era o quê? Cartolina? Não, trabalhava com vários tipos. A cartolina era um dos papéis que a gente usava por ter mais firme, para a gente montar. Ou tinha, por exemplo, a gente usava muito papel supremo, que é um cartão mais reforçado, onde a gente desenhava o layout em cima. E com lápis? Com lápis, depois pintava. Tinha uma tinta, tem a gouache, né, que a gente pintava muito. Tinha uma outra tinta que veio da França, chamada Ecoline. É uma tinta, ela é transparente. Por exemplo, fazia o desenho a nanquim, depois que o nanquim ele não sai com a água. Então tu passava aquela tinta transparente para dar a coloração do layout. E a gente levava, então, aí levava o layout, botava um papel
um papel vegetal por cima para dar aquele acabamento e levava essa obra de arte para o cliente. E aí eu imagino que tinha muito trabalho e até uma certa dificuldade para atender a demanda. Porque eram poucos, né, que tinham essa condição. Sim, como a tua, né? Exatamente. Então em Blumenau tinha poucos layout men, né? Que são pessoas com capacidade para fazer essa obra. Eu imagino era receber a ideia, transformá-la nesse pedido, sim, depois levar lá para aprovação do cliente. Hoje tu manda por e-mail, o cara olha, aprova, muda, tal. É uma coisa assim que tu não precisa sair de dentro da agência, dentro do escritório para ir até o cliente. Né? Inclusive isso aí tem o lado negativo também, porque tu te afasta muito das pessoas, né? Mas hoje tem uma agilidade muito grande. Tu pode atender um cliente, por exemplo, de São Paulo, tu faz a obra de arte aqui, tu manda para São Paulo. E você se adaptou bem a essas novas tecnologias aí, não? Aí o que eu fiz? Aí eu tenho o meu filho Rafael, que trabalha comigo, nós dividimos. Eu faço os desenhos, no caso do Vovô Chopin, tal, as histórias em quadrinho, eu faço o desenho em preto, traço, aí ele escaneia, bota no computador, daí entra a parte dele, que é a tecnologia moderna, que é dentro da área digital. Então ele que bota as cores, ele que monta, ele que faz, ele que manda para o pessoal, ele que recebe, e eu fico mais ou menos parecido como era há muito tempo. Rende mais hoje em dia no sistema atual? Com certeza. É muito mais rápido, né? Sim, exatamente. Agora, tu falasse sobre a agência, né? E assim como você, muitos daquela tua época ali, né? Época sempre é daquela do passado, é da atual, mas enfim, lá atrás, Luiz, quem é que fazia parte aí desse time? A gente pode citar aí as pessoas, por exemplo, que eu trabalhei, né, com Osmar Lachivites, que era dono da Escriba, o Romeu Lourenção, Bernadette Spengler, Telomar Florencio, artista plástico, Getúlio Curtipassi, que foi o meu grande professor, que já faleceu, o Carl Ehring, que era sócio da Escriba na época. Então tem muita gente que depois, com o passar do tempo, alguns desistiram, outros se aposentaram, outros continuam, como é o meu caso, né? Outros mudam um pouquinho o foco, porque hoje eu estou trabalhando mais Vovô Chopin, mais quadrinho, né? E tem gente que continua na propaganda. Mas nessa agência aí, você naquela época conseguiram reunir o que tinha de melhor no mesmo lugar? Com certeza, exatamente. Então, porque não tinha muitos profissionais. Então não tinha assim não dava para dividir, né? Não tinha uma faculdade, não tinha nada. Então era um negócio assim meio a laço, né? Meio primário, porque não tinha formação. Era o talento e a vocação de cada um e mandando o braço. Luiz, nós vamos fazer um breve intervalo, porque a banda já começou a tocar. Certo. Estamos em plena Oktoberfest. Sim. E daqui a pouquinho a gente retoma essa prosa, porque aí eu quero dar ênfase ao personagem que você criou e que tem essa identidade com o Oktober, que é o Vovô Chopin. É isso aí. Nós vamos a um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o cartunista, desenhista, o publicitário Luiz Sé. Nós falamos no bloco anterior, Luiz, sobre o teu trabalho, a tua vinda para Blumenau, e a gente deixou para essa parte do programa para fazer um destaque da tua participação
do personagem Vovô Chopin, Certo. inclusive com o fundo da banda que toca Da aqui na banda. praça do Biergarten, né? Tudo planejado detalhadamente. Tudo né? de acordo com o momento. É. Então me conta como é que tudo isso surgiu. Eu nesse tempo de publicidade, a gente sempre tinha, o desenhista ele tem mania de ficar criando personagem. Eu sempre tive vontade de fazer história em quadrinho e eu cresci lendo a turma Disney. Né? Porque a década de 50, 1950, a Editora Abril foi criada para editar a revista O Pato Donald no Brasil. E eu nasci em 1950 e eu cresci lendo Disney as histórias em quadrinho. Trabalhando na área de propaganda, eu queria também criar um personagem. A gente começa a criar assim, imitando lá o Super-Homem, o Batman e tal, mas a minha vocação era mais para o personagem infantil. Onde que eu comecei vendo Blumenau, essa beleza que é até hoje, das pessoas que vêm de fora para fotografar os atrativos, né, da cidade, para comprar os produtos. Na época falava muito em malhas, felpudos, cristais, porcelanas, né? E eu pensei assim, por que podia ter um personagem, uma figura que conversasse com essas pessoas? E aí comecei a desenhar e acabou surgindo ali o Vovô Chopin. Aí depois do Vovô Chopin fui criando os netinhos, tem o Sapeca, tem o Chopinho, aí tem o cachorro que eu botei o nome de Ressaca e tem, depois de mais algum tempo surgiu a vovó, porque eu queria fazer da ideia de família. Né? Os personagens americanos eles têm muito tio, né? O tio Patinho, o tio Donald, e eu pensei assim, bom, para que figura melhor, porque como eu estudei psicologia, eu aprendi isso aí, por que figura melhor do que o avô, que é a pessoa que faz tudo que o neto quer? E ali é que vai dar a história. Aí comecei a trabalhar o Vovô Chopin, em 1983 fiz um jornal, comecei a fazer um caderno infantil, encartado no jornal local, que tinha uma circulação estadual. Então, todo final de semana, o nosso caderninho infantil com o Vovô Chopin, ele ia para todo o estado. Agora, Luiz, a festa, ela surge em 1984, mesmo que ela esteja no plano, inclusive, de campanha do prefeito da época, e de que a festa deveria começar lá em 83, ela foi, na verdade, adiada. Por conta da enchente. Mais ou menos. Foi pelo menos o que me contou aqui no programa em vida o Antônio Nunes, e o prefeito, que era o secretário de turismo, e o prefeito da época, o Dalto. O Dalto, Porque eu já tinha uma ideia da festa. Porque 84, na verdade, já era o prefeito Dalto, né? A festa era para começar em 83, deu uma grande enchente, só que 84 deu outra grande enchente. Mas aí eles seguraram a quando veio, quando o Vovô Chopin já estava conhecido no estado inteiro, me procuraram para que a gente pudesse fazer um trabalho com o personagem para divulgar a tal do Oktoberfest. Hoje é fácil, tu bota no YouTube, tu conhece, tu vê até ao vivo a Oktoberfest da Alemanha. E na época, as pessoas não tinham conhecimento. Eu quero só reforçar e abrir um parênteses aqui, porque o Vovô Chopin, na verdade, ele surge a figura, né, o personagem, antes da festa. 5 anos antes. 5 anos. Aí que ele é adaptado para a festa. Adaptado, aí nós fomos convidados então para fazer o material de divulgação da primeira festa. Foi mais ou menos em março de 84, quando o Sérgio Reis de Souza me procurou e disse, olha, nós queremos fazer a divulgação de uma festa diferente que já existe na Alemanha há mais de 100 anos, queremos fazer ela aqui e achamos lá, a comissão organizadora, que o Vovô Chopin é a figura certa para divulgar. Aí comecei a fazer o material para divulgar. Esse material foi levado em mãos para o Banco Itaú em São Paulo, agência de promoções, e não tinha pendrive, não tinha nada, era o cartaz desse tamanho embaixo do braço, ganhamos uma passagem de avião e fomos para lá. Quando esse material já estava aqui, veio aquela segunda enchente que foi maior do que a de 83. Aí lá a região da Proeb, na época, ficava toda alagada, e aí passou a enchente, e aí vão fazer ou não vão fazer? A comissão se reuniu e resolveram fazer, que já tinha material, e aí fizeram a coisa certa, que foi fazer a festa de 84, que era o pavilhão A, um pavilhão só. Lá na Proeb. Na Proeb. Ainda era Famosk? Não, chamavam de Famosk, mas porque aquele pavilhão ali era o da Famosk, né? Então, mas aí já era Proeb. E aí deu tão certo a edição de 84 que o Dalto e o Antônio Nunes, né, resolveram então fazer no segundo ano 2 pavilhões. Aí pegaram o pavilhão B
né, que hoje é setor, hoje, na época do pavilhão B, e no segundo ano foram 2 pavilhões. O terceiro ano, o Dalto se empolgou mais ainda e mandou construir o C, que na verdade não foi concluído, porque a parte de baixo era para outubro e a parte de cima era para ser um centro de convenções. E depois usaram até o Galegão? Aí depois, o quarto ano foi o Galegão, e a cervejaria ali, o Hilário Torresani, ele foi o grande entusiasmado, né? Então a cerveja na época que tinha ali, que acreditou na Oktoberfest, foi a Antártica, e mais tarde então veio a Brahma, porque hoje está tudo junto, né? A Ambev é uma coisa só, mas na época Brahma e Antártica concorrendo. Então deram o pavilhão A e o pavilhão C para a Antártica, o B e o Galegão para a Brahma. Agora, a figura, o personagem do vovô Chopin foi bem aceito para os festeiros, para os blumenauenses e o turista que vinha aqui. O personagem já estava desfilando desde a primeira edição? Não, ali o primeiro ano, né, o 84, foi só material gráfico. Só divulgação? Só divulgação. Aí no segundo ano, aí já queriam, porque estava acontecendo os desfiles, né? No primeiro ano teve muita participação do próprio Beto Carreiro, que veio aqui com as carroças, os cavalos e tal. E no segundo eles queriam fazer um desfile mais germânico. E aí me lançaram o desafio de humanizar o personagem. Então 1985 foi o primeiro ano em que o vovô Chopin saiu ao vivo. 85. 85. Então, no segundo ano da festa. Segundo ano da festa. O primeiro vovô Chopin foi o Carlos Jardim, nosso amigo lá do Teatro Vira-Lata, que fez o vovô Chopin. E nem foi na Oktober, foi no Festival de Verão, que hoje é a nossa Sommerfest. Na época se chamava Festival de Verão. Fizeram um teste na... Fizeram um teste. Aí o Jardim, ele cuidava mais lá do teatro e tal, e não queria continuar, daí ele me passou o Mauro Bruns, que ficou muitos anos, inclusive virou funcionário da Melma, porque a Melma sempre foi assim uma grande incentivadora, né? Tinha a banda Cavalinho Branco na frente do castelo, todo sábado de manhã, né? Esse negócio todo, então uma grande incentivadora. Eles contrataram o Mauro, patrocinaram o vovô Chopin ao vivo, para viajar, tinha um projeto chamado Chop Tour, ou seja, um ônibus que circulava o Brasil, parando em capitais, sempre alguém ia na frente já para organizar, parando em capitais e fazendo mini Oktoberfest. Mas e essa figura, hoje é uma figura querida, não só a vovô, como a vovó também, né? O pessoal faz foto, faz o registro para levar a lembrança da Oktober, né? Uhum. Então faz parte esse personagem da festa. Mas lá no começo tinha todo esse carinho, pegou fácil o personagem? Olha, pegou porque na verdade a gente já tinha o caderno infantil e as pessoas já tinham dentro de casa o personagem. Então foi fácil transportar do caderno infantil para a divulgação de uma festa germânica. E depois ele ao vivo, melhor ainda. Né? Então desde o início o vovô sempre foi muito carismático, sempre houve grande procura para fazer requisição para festa, evento. E surgiu entre 1987 e 1988, por aí, a vovó. Aí o que eu fiz? Eu mandei fazer umas máscaras de látex em São Paulo, e aí peguei uma daquelas máscaras e tirei o bigode e transformei na máscara da vovó. Aí o vovô já começou a sair com a vovó, desde essa época, desde a década de 80, vovô e vovó sempre juntos. Ô Luiz, hoje esses personagens, né, não tem um turista, um blumenauense que não encosta e faz como é que diz? A selfie, né? Com o telefone celular. Mas lá no começo, e durou um bom tempo assim, sim, que só um fotógrafo que estava por aí profissional para fazer a foto, poucos tinham lá a maquininha. Exatamente. Então, para fazer o registro. O turista sempre levava uma máquina junto, mas eram poucos também, não é que nem hoje. Não tinha. Hoje qualquer um tem um celular que fotografa. E a gente com a foto digital, pela facilidade e a economia, a gente também, as fotos que a gente faz nos desfiles ou nos pavilhões com os turistas e tal, isso vai então pro Face do vovô, e lá as pessoas de qualquer parte do Brasil podem entrar e copiar a foto de graça. Não tem custo, tem gente que pergunta quanto é que custa. Não, isso aqui... Esse serviço está disponível. Isso aqui é um agrado que Blumenau, o vovô Chopin, tem à disposição de vocês. Leve a foto, fotografe à vontade. Quem não tiver câmera, a gente fotografa, bota no
bota no Face, pode em qualquer parte do Brasil baixar e copiar sem custo nenhum. Luiz, estamos na 35ª edição, são 35 anos de Oktoberfest. A figura do vovô Chopin surge antes da festa e ela se relaciona com a festa, vira personagem da Oktober. Sim. Como é que você define, nesse tempo todo, o sucesso do vovô Chopin, agora da vovó também? Nós ficamos com o cartaz oficial durante 11 edições. Ah, tem isso também, né? 11 edições. O vovô estava lá na chamada da festa. No cartaz. Hoje a gente trabalha muito o personagem, tanto na rede social, né? Como também ele ao vivo. Aí agora já é o vovô e a vovó. Então a gente está todas as noites nos pavilhões lá da Oktoberfest, participando dos desfiles e também muito trabalho, por exemplo, em escolas. Então, essa época do ano, as escolas, elas fazem uma mini Oktoberfest e convidam, então, os personagens para fazer parte dessa festa. E a gente edita cartilhas educativas, distribui, sempre de graça. Isso é uma coisa que eu gosto de frisar, porque quando a gente faz uma cartilha educativa sobre qualquer tema, sobre natureza, reciclagem e tal, esse material, ele é distribuído, como esse de cidadania, ele é distribuído gratuitamente para crianças e adultos, quem quiser levar, sem custo nenhum. Pois é, nós temos aqui esse material, mas tem vários trabalhos aqui, né? Esse aqui, por exemplo, nós fizemos preto e branco para a gurizada colorir. Porque às vezes esse outro que tem quadrinho para ler, o pequenininho que não sabe ler, ele vai olhar só as figuras. Agora, o preto e branco ele pode pintar. Pode concluir o trabalho. Isso aqui é parecido também, né? Nós fizemos sobre turismo, fizemos sobre cidadania, sobre trânsito, segurança pública. Tem vários trabalhos aqui, nós estamos hoje com em torno de 20 temas diferentes. E sempre levando para a criançada esses projetos. Sempre levando para a criançada, ou distribuindo de escola. Por exemplo, nós estamos abrindo um pouco o leque agora em escolas também de Gaspar, como tivemos em Gaspar, no Belchior, em Dayal, e a gente leva esse material para a escola e, além de brincar com as crianças e participar das festas que eles fazem, a gente distribui esse material, deixa com as professoras e eles distribuem e fazem trabalho de aula. Pois é, como é que é a reação desses pequenos? É uma coisa de doido. Eu até brinco assim, isso parece artista de cinema, porque a criançada vem atrás e agarra. Tem crianças, por exemplo, que pegam na mão do vovô, da vovó e não querem mais largar. É uma coisa assim, onde que a gente vai é essa correria toda. Pois é, Luiz, teve um tempo que oficialmente a figura do vovô Chopin ficou de fora da festa, mas o personagem circulou na cidade, esteve presente sempre, né? E esse é um trabalho que te dá uma gratificação, uma sensação de dever cumprido. É o teu principal, é o carro-chefe do Luiz Cé, o vovô Chopin ou não? Hoje né? Hoje a gente se dedica, deixei até um pouquinho a publicidade de lado para me dedicar de corpo e alma ao personagem. A gente passou nesses 40 anos, porque no ano que vem o vovô Chopin está completando 40 anos de criação. Então nesse tempo todo a gente passou muita coisa, de ter lá o organizador da festa que não queria deixar o vovô desfilar, o outro lá que achava que queria ser dono do personagem. Então a gente passou por tudo. Mas eu sempre digo assim, o vovô é um ser vivo, ele procura o caminho dele. E graças a Deus, agora a gente está assim muito bem com o pessoal da Vila Germânica, com o nosso amigo Ricardo Strudic, uma pessoa fora de série, que conheci na época da Melman, e ele é do turismo, então ele sabe como valorizar o nosso trabalho, e a gente está com os personagens ao vivo todos os dias. Além de... É um símbolo, né? O vovô Chopin da festa. Eu sempre digo assim, não tem como desvincular. Não, agora não é mais de Blumenau, não é mais da Oktoberfest. Mas não tem como, porque isso está na cabeça das pessoas. E aquela história, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, o povo quer, vamos fazer. E a gente vai correndo atrás e dando espaço e conquistando. E graças a Deus, eu sempre digo assim, nós temos nossos anjos da guarda, que na hora que a gente faz um livreto, uma coisa que a gente vai procurando por empresa, sempre tem aqueles que gostam, que fazem, que apoiam, e a gente consegue realizar esse trabalho. Até porque conhecem já. Conhece, sim, exatamente. Tem muita gente hoje que são adultos, já tem filhos e tal, e pergunta pelo caderno infantil da década de 80. Né? E aquele caderno não volta mais? Eu digo, não, agora tem uma revistinha colorida.
Entende? Porque fica na cabeça, a criança, ela cresce com aquela imagem do vovô, do personagem, da época que pintava, que fazia as brincadeirinhas do jornal, e depois de adulta ela tem isso na mente e pergunta, pô, eu tenho filho agora, eu gostaria que tivesse um livreto, que tivesse um jornalzinho desse tipo. E a gente então começou a fazer, usando aí o carisma do vovô e da vovó, fazendo esses livretinhos e distribuindo de graça para a criançada. Luiz, mais uma vez, muito obrigado, hein? Eu que agradeço a oportunidade que vocês sempre dão para a gente, para divulgar, para falar um pouco do nosso trabalho, que é o Vovô Chopin. Luiz Sé foi o nosso entrevistado, ele que é cartunista, publicitário, desenhista, mas acima de tudo, o responsável pela criação do personagem que se identifica e que tem essa identidade com a festa Oktober, o vovô, agora também a vovó Chopin. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do programa Nossa Gente. A todos, um grande abraço e até a próxima.